Boa noite, meus amados irmãos, graça e paz. Que bom tê-los aqui nesta noite e teremos então a oportunidade de continuarmos o nosso estudo escatológico. Vamos falar um pouquinho mais hoje sobre escatologia. Espero que eu possa adiantar um pouco mais alguns assuntos e espero também que esteja sendo bom, para a sua vida, para o seu crescimento, que os assuntos que estão sendo tratados possam estar indo de encontro às suas necessidades, dando realmente um entendimento melhor sobre a palavra de Deus. E espero que possamos crescer juntos nesse tempo em que estivermos estudando a palavra de Deus. Então daqui a pouquinho, menos de 3 minutos, vamos dar início então ao nosso estudo sobre escatologia. Vamos ver então um pouquinho mais hoje e creio que tudo correndo bem, já vamos entrar nos termos escatológicos, tá bom? Enquanto isso, queremos agradecer a Deus, temos, graças a Deus, obtido algumas respostas de oração. Estava orando pela irmã Rita, inclusive hoje orei pela manhã e recebi a notícia, recebi até o vídeo, ela saindo do hospital, aquela comemoração que é feita. Então, dois primeiros pacientes que foram tratados, e já foram curados pelo Covid lá na cidade de Acaraú, uma cidade que eu pastoreei uma igreja lá e fui pastor dessa irmã, e graças a Deus ela se recuperou e foi receber alta hoje, já está em casa. Também pela recuperação da minha irmã, graças a Deus também está bem melhor. Meu amigo Eli Cláudio também, a irmã, da irmã Jarina, que ela está dizendo, que foi curada do Covid, começou a trabalhar. Então, graças a Deus por isso, vemos Deus agindo na vida aí de muitos irmãos, de muitas pessoas, e devemos louvar a Deus por essas coisas maravilhosas que Ele tem feito. E não sei se está tendo algum problema na transmissão, até agora só tem aqui a irmã Jarina, já era para ter mais gente, sempre tem mais gente nesse horário. Então vamos ver aqui, qualquer coisa eu encerro a chamada e recomeço para ver, refaço a chamada para ver se dá certo. Porque já era pelo tempo, já era para estar mais gente recebendo. Ó, o Vitor, exatamente, começou então, vai dar certo agora. Depois que o Vitor entra na live, aí começa a entrar gente. Boa noite, irmão Vitor, graças e paz, Deus abençoe. Então temos aqui, o agradecimento também da irmã Jarina, dizendo que a quarentena foi bom para nos aproximar de Deus, com certeza. Espero que a cada instante sua vida vá se firmando mais e mais na graça e no conhecimento de Deus, que Deus possa estar abençoando realmente a sua vida, a sua família. E assim podemos louvar a Deus, sim, em muitas coisas. Amanhã, quarta-feira, pela manhã, nós temos o nosso devocional. Pela manhã, 9 horas. E à noite, se nós não encerrarmos hoje a escatologia, que eu acho que não vamos encerrar, não tenho nem condição de encerrar, nós vamos entrar realmente agora no assunto. E aí eu quero deixar aqui aberto, se você tiver alguma pergunta dentro do assunto que nós estamos tratando, eu vou tentar responder na mesma hora, caso eu precise analisar. Como eu disse, escatologia é um assunto bem complicado de se dar uma resposta muito direta, mas se também você tiver alguma dúvida sobre algum assunto que mesmo assim a gente não esteja tratando, você pode fazer a pergunta aí, ou então pode fazer lá no meu direct, que aí eu vou dar uma analisada e amanhã eu posso dar a resposta. Se eu puder dar agora, eu dou logo, Se for um assunto que eu já tenho aqui ele em mente, está tratado, então posso dar a resposta hoje.
Se não, eu deixo para dar amanhã, mas você pode fazer a pergunta hoje, tá ok? Então vamos dar início, são 18 horas, vamos orar, pedir então as bênçãos de Deus, pedindo que Ele dê condições de aprendermos da palavra dEle agora. Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, queremos Te agradecer por mais um dia, Te louvar, Senhor Deus, pelo Teu grande amor, Te suplicar, Senhor Deus, pela Tua graça, Te agradecer, Senhor Deus, pela forma maravilhosa que o Senhor tem abençoado os nossos irmãos, restaurando a saúde, Pai amado, curando, Senhor Deus, os enfermos. Queremos Te pedir, Pai amado, que o Senhor continue derramando a Sua graça na vida daqueles que necessitam, Pai. Queremos Te pedir também agora pelo tempo que estaremos estudando, meditando na Tua palavra, que possamos ter, Senhor Deus, entendimento naquilo que precisamos, motivação, encorajamento e colocarmos no nosso coração a esperança das coisas que virão. Em nome do Teu Filho amado Jesus, que Te oramos e agradecemos. Amém, aleluia e amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos dando aqui uma introdução à escatologia, mais ou menos isso. Como eu falei ontem, o meu objetivo não é tratar de forma exaustiva essa doutrina. Ela é uma doutrina muito complexa, existem aqui irmãos de várias denominações e eu não tenho a pretensão de causar problemas nem causar divergência teológica. A gente sabe que existe várias ondas de pensamentos nesse assunto, várias maneiras de pensar na escatologia. E não é a minha pretensão aqui bater o martelo, dizer que estou certo, nem que sou o dono da razão. E também não quero causar dúvida na mente de nenhum dos irmãos. O desejo principal de trazer esse assunto de escatologia é para que você possa sentir o desejo de aprender mais. Se você tinha algum medo, alguma dúvida de como estudar, ou tinha medo, né? Rapaz, eu não gosto de falar disso, me assusta. Mas que você possa ser encorajado a fazer isso. Então ontem a gente deu introdução, né, e falamos que estudar a doutrina da escatologia, né, a doutrina das últimas coisas, é algo maravilhoso, porque é algo que vai nos encorajar, vai nos consolar, vai nos encher de esperança, vai entender que a nossa vida não se resume a esse mundo, mas existe algo muito melhor que é preparado para nós. Então existem bênçãos celestiais e a gente precisa olhar mais para o céu do que para esse mundo. Também nós vemos que a escatologia vai nos incentivar a termos postura mais parecidas com Cristo, vai nos advertir a ter uma forma de vida diferente e também vai ver a nossa responsabilidade como crentes aqui neste mundo. Então essas foram algumas ideias que foram passadas ontem. Outra coisa que fizemos foi falarmos como é que nós devemos estudar a escatologia. E vimos que o primeiro passo é você tem que interpretar a palavra de Deus no sentido literal. Entendemos que esse é o objetivo. Quando lemos a Bíblia, nós não temos que estar fantasiando aquilo que estamos lendo. Aceitar a palavra no sentido que ela está e usando o bom senso naquilo que a gente vê que não está se encaixando no sentido literal. Então observar a linguagem quando for simbólica, metafórica, figurada. Aí eu usei o exemplo, né, de pão e vinho como símbolo, que Jesus na ceia vai falar, que aqui era o pão, que representava o seu corpo, e aqui era o cálice, que dentro do cálice estava o cálice, era da nova aliança, e que tinha o vinho que representava o seu sangue. Falei também de forma metáfora, quando Jesus diz: eu sou a porta, eu sou a luz, eu sou o caminho. Ele diz que nós somos sal, somos luz também. E de forma alegórica é aquela ideia lá do vale de ossos, quando o profeta vai então pregar para esse vale, e o vale então de ossos, as peças começam a se juntar, vai se criando então os ligamentos, a músculo e tudo, e aí aqueles que antes eram ossos criam vidas com a pregação do profeta. Então isso é o nosso passo, né, de interpretarmos
de forma literal, mas termos o bom senso e vemos aquilo que não é literal. A outra coisa que foi falada foi de interpretar a Bíblia com a própria palavra de Deus. A irmã Adriana até falou, né, que onde Deus fala, nós falamos, e onde Deus se cala, nós nos calamos. Frase de Charles Spurgeon. Então esse também deve ser o nosso objetivo, não falarmos além do que as Escrituras dizem. E vimos também que temos que interpretar o texto com o seu contexto. Não podemos tirar o versículo solto e dizermos que é uma doutrina baseada nisso. São princípios hermenêuticos. Depois, que aí agora é o que nós vamos dar início hoje, nós temos que interpretar a Bíblia de forma histórica. Interprete historicamente, porque existe um progresso na revelação de Deus na Bíblia. Deus age de diferentes modos em diferentes épocas. Então nós precisamos entender a cultura, entender os costumes, entender a geografia, entender os significados dos eventos. Eu falei aqui sobre o Salmo 121, que eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. Então quando eu leio esse salmo, eu tenho que entender como era a geografia, o que é que estava acontecendo. E eu falei, era o peregrino que estava vindo para Jerusalém para adorar. Então as viagens para Jerusalém, a geografia de Jerusalém, os terrenos são muito acidentados, muito cheios de pedra. Então a gente fala sobre os altos, que eram os deuses que eram colocados nos montes. Então são coisas que a gente vai vendo com a cultura para que a gente possa compreender de forma mais clara o que é que quer dizer aquele assunto, A pedra de moinho, quando fala lá Jesus, melhor fora colocar a pedra de moinho no pescoço e se jogar no mar. Então como era isso? Que pedra de moinho é esse? Hoje nós não temos essa pedra. Então são várias coisas que precisam ser buscadas, historicamente, para que você possa ter uma compreensão melhor do texto. Outra coisa é interpretar gramaticalmente. Então você tem que saber o significado da palavra, considerar o modo, se é imperativo, se é subjuntivo, o caso, o pronome, vai ver tudo, o tempo do verbo. Tudo isso precisa ser analisado também, Como a gente falou ontem, que os pés eram como bronze polido, os olhos como chamas de fogo. Então tudo isso, a gramática também precisa ser vista de forma coerente. E o quinto ponto é interprete segundo a lei de referência dupla, ou seja, veja se existe dois eventos grandemente separados no tempo do cumprimento que se reúnem em uma só referência profética. Por exemplo, lá em Isaías 61 vai dizer o seguinte, então eu quero dar uma lida nesse texto, Isaías 61, versículo 1 e 2, que vai falar de Cristo. Isaías 61, versículo 1 diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas a quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre Sião os que de luto estão, uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para sua glória. Então tem essa profecia de Isaías falando sobre alguém que teria sobre ele o Espírito do Senhor. E quando nós vamos lá para Lucas capítulo 4, no versículo 17, Lucas capítulo 4, versículo 17, diz o seguinte: então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito. Eu vou voltar para o versículo 16. Indo para Nazaré, Jesus, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro,
achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a proclamar a libertação aos cativos e a restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabas de ouvir. Então esse aqui é a lei de referência dupla, ou seja, lá o profeta Isaías diz algo, uma profecia, e aqui vemos no Novo Testamento a profecia se cumprindo de forma plena. Jesus está dizendo: o que o profeta Isaías disse lá em Isaías 61 está se cumprindo hoje comigo. Então isso é fundamental. Então você precisa ver se dentro do livro de Apocalipse existe isso. Eu tenho que ver se no Antigo Testamento tem uma outra profecia que vai então dizer, e aquela que está acontecendo em Apocalipse está se cumprindo, como algo de Daniel, alguma coisa desse tipo, do profeta Daniel, ok? Então são algumas regras que você precisa colocar para fazer uma interpretação saudável do livro de Apocalipse e também dos demais livros. Quando você estudar a Bíblia, esses são alguns recursos na hermenêutica que nós usamos para interpretarmos a palavra de Deus de forma correta, para não dizermos aquilo que Deus não disse, ok? Então o que é que nós vamos fazer agora? Agora nós vamos entrar no assunto de escatologia propriamente dita. Nós vamos ver aqui então o que é que vai definir a minha posição escatológica. Como é que são definidas as visões dentro da escatologia? Por exemplo, se eu sou amilenista, se eu sou pré-milenista, se eu sou pós-milenista, se eu sou dispensacionalista. Então, para que eu tenha a minha posição, ou para que você saiba qual é a posição da sua igreja, eu preciso entender algo. Então, como é que é definido isso? É definido com a visão que eu tenho de Israel e da igreja. Existem pelo menos 3 tipos de pensamento, que é o dispensacionalismo, que hoje tem sido muito divulgado e muito bem defendido, inclusive, por pré-tribulacionistas. O dispensacionalismo progressivo. Então é uma visão dispensacionalista que tem algumas coisas que vai juntar a teologia, né, do pacto, que é uma visão, e temos também a teologia da nova aliança. Então basicamente são 3 tipos de visão: o dispensacionalismo, a teologia do pacto e a teologia da nova aliança. Então quando você vê lá, essa aqui é uma teologia pactual, ou então isso aqui é para quem defende o pacto, esse aqui é para quem é aliancista, ou defende a doutrina da aliança, esse aqui é uma visão dispensacionalista. Então você vai entender hoje como é que eu tenho essas 3 posições, como é que eu vou definir essas 3 posições, conforme eu entendo como Deus trabalha com Israel e a igreja, ok? Então, se eu entendo que Deus trabalha com Israel de uma forma e a igreja de outra, e que ele trata em vários momentos, várias dispensações, essa é a visão do dispensacionalista. Deus trata com o povo pelo menos 7 dispensações, são as mais defendidas, alguns são 4, como os dispensacionalistas progressivos, eles vão fechar em 4, outros são em 7, tem outros que são 8, 9, tem vários pensamentos, mas a mais defendida é 7, tá ok? Tem a teologia do pacto, que ele entende então que a forma que Deus trabalha com Israel e a igreja é uma forma só. Ele trabalha com o pacto da lei e o pacto da graça. Então essa é a teologia do pacto. E a teologia da nova aliança, então ele vai fazer uma ideia que a igreja e Israel é a mesma coisa, não existe distinção, as promessas para Israel são válidas para a igreja. Então mais ou menos isso, estou tentando resumir
o máximo possível. Então o que você precisa entender é qual o pensamento teológico da sua denominação no que se diz respeito à Igreja e Israel. Quando eu sei qual é a minha posição, eu vou então definir se eu sou pré-milenista, pós-milenista, amilenista, se eu sou pré-tribulacionista, mesotribulacionista ou pós-tribulacionista, tá certo? Mas vamos lá. Então, independente de como a pessoa pensa, eu vou dizer aqui algumas posições. O pensamento do amilenista, quem são amilenistas? São aqueles que creem na teologia do pacto, certo? Então ele pensa o seguinte: a igreja é o verdadeiro Israel de Deus, e Deus tem apenas um povo. O pré-milenista, esses são, na sua grande maioria, os dispensacionalistas, e aqui é o pré-milenista histórico, ele diz que a igreja é o Israel espiritual, ou seja, o novo Israel no Novo Testamento. Porém, Deus, isso aqui é o pensamento pré-milenista histórico, tá certo? São os mais antigos lá, eles vão defender dessa forma. Porém, Deus vai tratar com Israel de forma separada, concernente a algumas promessas do milênio. Então, por exemplo, ele vai para a parte bem literal do milênio, ele vai crer que o milênio é 1000 anos literais, onde Cristo estará reinando, vai estar assim na terra, juntamente com os salvos. Então essa é uma visão do pré-milenismo histórico e também do dispensacionalismo clássico. Existe o pós-milenismo, que o pós-milenismo é a ideia também da teologia da aliança, né? Da nova aliança. Ele diz que a igreja é o novo Israel. E o dispensacionalismo clássico, que para Deus, Israel e igreja são povos completamente diferentes. A igreja é um parêntese no plano de Deus para Israel, que foi suspenso, mas será retomado após o arrebatamento secreto da igreja, que é a segunda vinda de Cristo, conhecida, chamada. A visão então da tribulação. O amilenista, ele pensa o seguinte: somente após o período da grande tribulação é que vai acontecer a segunda vinda de Cristo. Ou seja, a ideia do amilenista é que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Então o amilenista, ele diz, não, a igreja vai passar. O pré-milenista histórico, ele diz também que a igreja vai passar pela grande tribulação, ok? Assim como o amilenista. O pós-milenista, ele diz que a tribulação é experimentada agora, nessa época presente. Nós já estamos vivendo, na visão pré-milenista ou pós-milenista, a tribulação. Esse período agora que nós estamos vivendo já é em si a tribulação. Existem pós-milenistas que acreditam em um período final de grande apostasia e a tribulação antecedendo a volta de Cristo. E existem outros que defendem que quando Cristo voltar, o mundo vai estar em plena paz e prosperidade. E isso acontece devido à visão sobre o milênio que está que essa corrente teológica segue. Então existem alguns pós-milenistas que dizem que nós já estamos vivendo a tribulação e que Cristo vai voltar depois de um período de relativa paz. Já tem outro que diz que não, vai ter, e de uma hora para outra, então Cristo vai vir e vai arrebatar a sua igreja. O dispensacionalismo clássico, ele diz que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação, ou seja, a igreja não vai passar pela tribulação, tá certo? Aí a tribulação, ela é entendida, né, em alguns aspectos, como, deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei, não, vou colocar aqui, o que é a tribulação? A tribulação é a defesa de 7 anos, né? Então alguns, como eu disse, vão pegar a palavra 7 anos de tribulação e vai colocar esses 7 anos de forma literal, e ele vai fazer uma divisão
na tribulação. 3 anos e meio de relativa paz e 3 anos e meio de juízo. O pré-tribulacionista crê que antes da tribulação, então Cristo vai tirar a sua igreja, vai ser o momento do arrebatamento, e os salvos não passarão pela tribulação. Os dispensacionalistas progressivos, se não me engano, ele acredita que nós iremos passar pelos 3 anos e meio de paz, e somente antes dos 3 anos e meio de sofrimento é que a igreja será arrebatada. Então, o que é esses 7 anos? Aí, se você crer literalmente, se a doutrina da sua denominação crer literalmente que será 7 anos, aí você só precisa entender: nós seremos arrebatados antes ou no meio da tribulação. Se a doutrina da sua igreja defende o amilenismo, ele vai crer que vai passar pela tribulação e no final dela é que será arrebatado. Se ele é pós-milenista, ele diz que nós já estamos vivendo a tribulação e que Cristo pode vir a qualquer momento. Ele pode vir em um período de uma grande apostasia, ou ele pode também vir depois de um período de paz. Essa é mais ou menos a ideia. Então eu não sei como pensa a sua igreja, a sua denominação. Então você precisa entender como é isso. Pastor, nós somos pré-tribulacionista, nós somos pós-tribulacionista, nós somos mesotribulacionista ou intertribulacionista, que são esses que creem que Cristo vai vir no meio da tribulação. Então, eu acho que eu fiz aqui uma linha do tempo, deixa eu mostrar, que eu acho que vai ajudar aí os irmãos. Eu tenho aqui uma linha do tempo, feita à mão aqui, a minha apostila do seminário. Trouxe ela aqui para dar uma pescada se fosse preciso. Fiz aqui, muito bem, vai dar uma ajudada aí para você. E eu posso, inclusive, depois tirar uma foto e mandar. Deixa eu ver aqui. Vai ficar contrário aí na sua mão. Mas a primeira visão, essa aqui é a pré-tribulação. Então você está vendo aqui? Aqui é a tribulação. E a ideia é que Cristo vai vir nas nuvens e a igreja será arrebatada antes da tribulação, ok? Então, quando acabar a tribulação, virá então o milênio, e aí depois do milênio terá então o final, onde Satanás, a morte, todos são lançados no lago de fogo, que é a destruição total do mundo e é o julgamento final, ok? Aqui abaixo nós temos a ideia da intertribulação ou mesotribulação. Então, se você olhar aqui, ó, a tribulação é 7 anos, né, literal, outros não creem que é literal. Então, depois de 3 anos e meio de relativa paz, então Cristo vem. Então, no meio da tribulação, por isso que é inter ou meso, a igreja é arrebatada, ok? E alguns pós-milenistas creem mais ou menos nisso, mas entendem que a tribulação já é total, nós estamos vivendo nela. E o último ponto aqui é a pós-tribulação. E aí nós vamos ver aqui é o período de tribulação, ó. E Cristo virá somente depois que a igreja passar por ela, tá ok? Então, depois disso, aí vem milênio, então as outras posições. Esse aqui é um gráfico bem simples sobre os pensamentos teológicos da tribulação, tá ok? Então eu vou tirar uma foto e aí eu mando pelo direct para vocês a foto deste gráficozinho que eu fiz, tá ok? Eu posso até ver se eu acho na internet um coloridozinho bonitinho, mas eu mando esse também para você entender, tá certo? Que foi o que eu expliquei, mas eu vou procurar um na internet que eu vi, que é colorido e vai falar inclusive as posições do milênio, tudo direitinho. Então, basicamente é isso. Pastor, e o que é que interfere isso? Amados do meu coração, é por isso que eu digo. A defesa da escatologia, ela como é baseada muito em cima de
muita figura de linguagem, muita metáfora e muito simbolismo, fica muito difícil de fechar a conta, tá certo? Então, vamos supor que a sua denominação ela crê no pré-tribulacionismo, ou seja, crê que a igreja será arrebatada antes da tribulação. O que é que isso traz para esse pensamento? Traz uma paz maravilhosa. A paz de que nós não iremos passar por nada daquele sofrimento. Nós não iremos passar, teremos aquela ideia do número da besta, não passaremos por isso, não teremos aqueles sofrimentos, não passaremos por nada daquilo. Cristo vai tirar a sua igreja antes de castigar esse mundo severamente. A defesa teológica do pré-tribulacionismo, ela é muito boa, as bases bíblicas são muito boas também, e tem coerência. O mesotribulacionista ou o intertribulacionista, a ideia dele é que você será no meio, ou seja, depois da relativa paz, você vai ser assunto ao céu, arrebatado, e quando vier o castigo real, então você não vai sofrer. O pós-tribulacionismo, ele vai dizer, nós vamos passar por esse sofrimento. E ele já diz, inclusive, que nós estamos nessa era, já estamos passando. O que está acontecendo, essas guerras, rumores de guerra, essas coisas, já é o tribulacionismo. O que é que eu quero dizer para você? Independente do que a sua igreja defenda, independente da teologia dele dentro da escatologia, o que eu entendo biblicamente é que Deus nos capacita a passarmos por todas as provações da nossa vida. Então, se na sua denominação ela é pré-tribulacionista, então você não terá nenhum sofrimento da tribulação que está dizendo. Se a sua igreja é mesotribulacionista, você vai também estar livre de todas as mazelas da parte ruim da tribulação. Mas se a sua é pós-tribulacionista, você vai passar por isso. Mas eles apregoam de forma bem enfática de que Deus vai estar guardando o seu povo, vai estar protegendo, vai estar livrando de todos os maus, de tudo. Nós iremos manter íntegros diante de receber o número da besta, nós manteremos a fé, passaremos por todas as dificuldades com fé, iremos sofrer, porque o cristão irá sofrer, mas Deus vai dar todo o conforto, assim como foi na história da igreja. Se você vê, tem um livro muito conhecido, que é a História da Igreja, então você vai ver várias fases que a igreja passou, e teve um período, que é um período negro da história da igreja, que houve muita perseguição, muita morte, relatos horríveis de sofrimento, né? Tem um fato de uma mãe que estava com os seus 3 filhos bem pequenos, e então o carrasco chegava e dizia, olha, você quer negar a Cristo? Se você negar a Cristo, vocês todos vão viver. Ou então, se você não negar, eu vou matar o seu filho. E então ela olhava só para o seu filho e dizia, nós vamos nos ver já já na glória. E eles executavam a primeira criança. E isso na frente das outras. E ele disse, olha, você vai negar, senão vão matar o outro. Ela olhava para o seu filho e dizia, daqui a pouco nós vamos nos ver na glória. E executava o segundo filho. Executou o terceiro, eram 4, se eu não me engano. Então executou todos os filhos e depois executou a mãe. Então as imagens são muito fortes. O que eles passaram foi algo terrível, né? Teve uma história de um dos mártires que foi colocado junto com os touros, e aí os touros perfuravam, mas ela não morria. Soltaram os leões, então foi muito sofrimento e ela sempre falando do amor de Cristo, né? Louvando a Deus. Teve outro que foi colocado queimado vivo, e enquanto ele estava queimando, ele louvava a Deus. Então são muitos os relatos de mártires na era da igreja, que passaram por grandes sofrimentos, mas que manteram a serenidade diante disso. Então a ideia é que se nós iremos passar por isso, Deus vai dar a mesma força, o mesmo conforto diante de tudo, ok? Então a gente tem que fazer o quê? Qual é o nosso papel? Independente daquilo que nos é dito diante da escatologia, eu tenho que manter a minha mesma postura como cristão. Ah, pastor, descobri que a nossa doutrina
pós-tribulacionista. E agora, meu Deus, vamos passar por todo sofrimento. Irmão, descanse em Deus. Descanse em Deus, porque nós não sabemos de forma fechada como é essa parte escatológica. São defesas de grandes homens de Deus, de grandes teólogos, homens que estudaram profundamente as Escrituras, mas nós temos que manter e pedir a Deus isso. Senhor, nos dá força para passarmos aquilo que for preciso passarmos. Então, se não iremos, pastor, graças a Deus, o meu pastor é pré-tribulacionista. Oba, Senhor, meu pastor pastor, o meu pastor é pós-tribulacionista, ou mesotribulacionista, ele crê que nós seremos arrebatados no meio, né? O meu pastor crê que não, nós já estamos na tribulação, esses sofrimentos já são a tribulação que o Senhor diz. Ele não crê de forma literal naquilo tudo que diz, e que já estamos na tribulação. Então descanse em Deus. Uma coisa é certa: no momento certo, no momento correto, Deus virá e irá salvar o seu povo. Ele virá buscar os seus. Então essa aqui é a nossa base, é aquilo que vai nos dar esperança em toda e qualquer situação. Então descansem no Senhor. Não é para ter medo. Ai, meu Deus, eu descobri que meu pastor, ele é pós-milenista. Meu Deus do céu, eu vou passar por sofrimento. Descanse. Descanse em Deus, porque apesar de termos uma narrativa, uma visão escatológica, nós não podemos bater o martelo. Pode ser que amanhã o seu pastor estudando, ele possa dizer assim: irmãos, eu preguei muito tempo sobre isso. Pode ser que até a sua própria denominação diga: irmãos, eu preguei muito tempo sobre isso, mas a nossa denominação mudou o pensamento. Nós éramos pré-tribulacionistas e agora nós somos pós-tribulacionistas. Então você descansa em Deus diante daquilo que vai ser dito. Por quê? Porque existe um fato. Qual é o fato? A igreja de Cristo vai ser arrebatada. Ok? Então isso, os três concordam. Os três pensam da mesma forma. Nas demais diferenças do tempo de quando isso vai acontecer, é que existe a diferença. Mas isso não é um motivo para se entrar em contenda, para discordar, para causar polêmica, para dizer que a outra está errada e que você está certo. O que é certo é: a igreja do Senhor será arrebatada? Vai. O pré-tribulacionista pensa nisso, o pós-tribulacionista pensa nisso e o mesotribulacionista pensa nisso. Então descanse no Senhor, porque os três têm o mesmo pensamento. Tá ok? Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Eu queria falar alguma coisa, eu dou uma olhadinha aqui, né? A irmã Jarina já botou, temos que nos manter na mesma postura, exatamente, né? Colocou aqui: eu quero ser arrebatado, não quero ver esse sofrimento. Mas então vamos ficar tranquilos que Deus está no controle das nossas vidas, tá ok? Definição então do milênio. O amilenista, ele diz que o milênio, então já viram tribulação, agora vamos falar do milênio, tá ok? Então, o que é o milênio? O milênio, na visão do amilenista, ele diz que não é um período literal de 1000 anos. No amilenista, o milênio é algo espiritual, onde os salvos reinam com Cristo no céu e sobre a terra, e isso começou na primeira vinda de Cristo. Então, quando Cristo estabeleceu o seu reino, né, quando ele veio, né, o reino do Senhor estava com ele então inaugurou o reino messiânico, e nós já estamos vivendo esse milênio. É assim que o amilenista pensa. O milênio já está acontecendo e nós estamos espiritualmente reinando. Ele não crê na literalidade do milênio, ele não crê que esses 1000 anos serão reais. Um tempo na história em que realmente Cristo vai estar reinando com os salvos em Cristo de forma literal. O amilenista crê que isso é somente algo espiritual. O pós-milenista, ele entende que conforme o evangelho for sendo pregado, vai sendo iniciado o milênio, onde o mundo inteiro vai ser evangelizado e a maioria das pessoas serão convertidas. O cristianismo será então o padrão e não a exceção, ou seja, a plantação será de trigo e não de joio.
a referência aqui da palavra de Jesus é usada para defender esse conceito, tá certo? Então, qual é a ideia então do pós-milenista? Ele está dizendo que o milênio vai ser quando chegar, baseado também naquele texto, que quando todos, né, compreenderem e forem salvos, quando aqueles que estão reservados para a salvação forem salvos, então virá o fim. Então ele entende que quando tiver o número que Deus estabeleceu de salvos, então eles, quando todos chegarem no número correto de salvos, o que é que vai acontecer? Cristo virá e aí vai vir o fim. Mais ou menos essa ideia do pós-milenismo. O pré-milenista, ele pensa o seguinte, o histórico. Ele reconhece esse reino literal na era da igreja. Também vai haver esse reino depois da tribulação. Então deixa eu colocar aqui o pré-tribulacionista, ele vai mostrar isso de forma bem clara. É aqui, ó. Então, depois da tribulação, então aqui os ímpios, né, os que passarem porque o pré-milenista crê que nesse período muitos dos que são, porque só vai entrar na tribulação os que não são salvos, mas terá as duas testemunhas, o evangelho vai ser pregado e muitas pessoas serão salvas no período da tribulação. Então o que é que vai acontecer? Vai ter aqui a batalha do Armagedon, onde então será destruído os ímpios e entrarão para o milênio somente os salvos. Cristo vai descer aqui para reinar, né? Então o Cristo vai estar reinando e os salvos em Cristo, os que foram arrebatados e os que passaram da tribulação para cá, estarão reinando. Nesse período Satanás será preso, tá certo? Então terá 1000 anos de Cristo reinando com tudo perfeito, né? Não vai ter nada, vai ser tudo perfeito. Por quê? Só vai ter salvos e só vai ter Cristo como nosso governante. Então essa que é a ideia. Mas o que é que vai acontecer? Depois de 1000 anos, então Satanás será solto e aí vai ter então a grande e a última batalha, né, onde Satanás será destruído, a besta, todos serão lançados no lago de fogo, os elementos da terra se desfarão, então vai ser todo o fim nesse momento. Então essa é a ideia do milênio do pré-tribulacionista, que ele também crê no pré-milenismo. Existe também a ideia do dispensacionalista, e aí eu quero falar da ideia do dispensacionalista progressivo. Essa ideia ela ganhou força principalmente nos últimos 20 anos, do dispensacionalista progressivo. E a visão dele é bem diferente do dispensacionalismo clássico, que é muito parecida com o pré-milenismo, certo? Ele defende que a segunda vinda de Cristo, sendo pós-tribulacional, e o fato de Deus ter apenas um povo, ou seja, ele rejeita completa distinção entre Israel e a igreja, que é feito pelo dispensacionalismo clássico. Então ele vai entender o seguinte, que o milênio vai existir, né, e vai entender isso, mas ele é um pós-tribulacionista, tá certo? Então, o que nós vamos entender? E agora, pastor, vai ter esse reino milenar? Nós vamos reinar mesmo 1000 anos de forma literal? Nós já estamos vivendo o milênio? Como é que vai ser? Então, essa aqui é a outra coisa. Vários homens renomados, defensores da palavra de Deus, estudiosos, pensam no mínimo dessas 3 formas: pós-milenismo, pré-milenismo e amilenismo, e o dispensacionalismo progressivo, que é uma ideia que está sendo bem explanada nesses últimos 20 anos. Então eles têm suas posições. Diferente do pré-tribulacionismo, o milenismo, o amilenismo, o pós-milenismo e pré-milenismo é algo mais suave de se entender, apesar de estar, é literal, não é? A mesma coisa que eu disse para o tribulacionista, eu digo para o milenista.
você tem que descansar em Deus. Se vai ter o reino real, para mim vai ser uma glória, vai ser maravilhoso. Se não vai ser, se já está sendo, né, como pensa que o pós-milenista, já estamos vivendo esse reino espiritual, então temos que viver como cidadãos do reino. Aqueles que estão vivendo como salvos nesse mundo têm que viver como se já estivesse realmente usufruindo do reino. Eu sempre digo isso. E a gente precisa somente descansar. O que vai acontecer é que no momento certo, então será o fim, e aí os elementos da terra se desfarão abrasados, será lançado, como diz Apocalipse, o falso profeta, a besta, Satanás, o inferno, a morte, e todos os seguidores serão lançados no lago de fogo, que será a segunda morte, e os salvos em Cristo estarão com Cristo eternamente. Então o milênio ele é um pouco mais suave de você conseguir entender, independente de qual é a sua posição, tá certo? Agora, existirão alguns julgamentos, certo? O amilenista ele crê em um julgamento geral, que será o juízo final, que todas as pessoas serão julgadas na segunda vinda de Cristo. Ou seja, ele crê, o amilenista, que vai ter a vinda de Cristo no final, porque ele crê que o milênio já está acontecendo. Então, quando Cristo vier arrebatar a sua igreja, nesse momento já vai ter o julgamento dos santos e o julgamento dos ímpios, ok? O pré-milenismo histórico, ele crê que existe o julgamento na segunda vinda de Cristo e também o outro julgamento após o milênio, que foi o que eu falei aqui agora. O pós-milenismo, ele crê no julgamento geral de todas as pessoas também na segunda vinda de Cristo. O dispensacionalismo clássico, ele crê em 3 julgamentos. Primeiro, o julgamento das obras dos salvos, tá certo? Que esse aqui é o grande trono branco. O julgamento dos judeus e alguns gentios no final da tribulação, que é esse que é para entrar no milênio. E o julgamento geral dos ímpios após o milênio. Então esse é o dispensacionalismo clássico. Também, independente do pensamento, o julgamento por crente, dentro do contexto bíblico, ele não é um julgamento de condenação. Então, quando for abertos os livros, né, que tem lá em Apocalipse, quando for abertos os livros e serão julgados grandes e pequenos, nesse momento que estiver sendo julgado os salvos, dentro do contexto, que é o grande trono branco, nesse momento nós estaremos julgando os nossos atos que fizemos para o Senhor. E esse julgamento não é para castigo, nós não iremos perder a salvação, não existe. Aqueles que estão no livro da vida, que estão escritos, eles não são tirados. Eles estão escritos antes da fundação do mundo. Eles já estão lá. E Deus não fica apagando. E não vai chegar agora, eu errei aqui, você não é para estar aqui não. Não existe isso. O julgamento do crente é para as suas obras, para dar os seus galardões segundo as suas obras. Nós entendemos de forma bem clara que nós estaremos recebendo os galardões por aquilo que fizemos e nós estaremos devolvendo de novo a Deus, dizendo que nós não fizemos nada além do que o Senhor tinha pedido que fizéssemos. Então será um momento de recompensa. E aí crê que alguns terão mais galardão do que outros, porque alguns serviram mais, alguns morreram por Cristo, outros não morreram. Então existe a ideia de que até possível a possibilidade de níveis, né, no céu. Alguns estarão em um nível mais elevado, outros no nível mais baixo, mas isso não é castigo. É simplesmente pelas suas obras você será galardoado. Assim como aqueles que fizeram o que era errado e morreram nos seus pecados serão também julgados e receberão segundo as suas más obras. E aí também haverá níveis de sofrimento, é o que se entende. Alguns estarão em mais sofrimento do que outros por causa do que fizeram de mal, ok? Então, também independente do que a sua teologia escatológica da sua denominação pensa, o julgamento dos santos nunca será para castigo, não é a ideia de que você será castigado ou perderá a salvação,
mas sim todos pensam iguais. Será o momento de receber os seus galardões, tá ok? E terá sim tanto o julgamento dos santos como o julgamento dos ímpios. Todos os pensamentos escatológicos entendem que existirá isso. O problema é a quantidade e o tempo que isso é feito, ok? Se alguém tiver alguma dúvida, quiser que eu repita alguma coisa, pastor, me explique mais de novo aí que eu não entendi isso, você coloca aí. E se você quiser falar alguma coisa também sobre isso, você pode colocar aí. O anticristo, deixa eu ver aqui, temos tempo ainda, temos 10 minutos, menos de 10 quer dizer, 14 minutos. O amilenista, ele fala que muitos anticristos se levantaram ao longo da história. Porém, haverá um último indivíduo que será conhecido como o anticristo escatológico. Ele vai surgir no período da grande tribulação e vai reger um sistema mundial que será contra a igreja de Cristo. Alguns acreditam apenas em um sistema anticristo, um tipo de governo só, e não necessariamente um indivíduo. O que alguns pensam não é que vai existir uma pessoa, mas vai existir um governo só, né? Alguns dizem que é na ONU. A ONU vai estar governando todo mundo, né? Inclusive haveria um bafafá que foi proposto que, como está acontecendo essa pandemia mundial, que deveria se levantar um governo para resolver esse problema mundial. Então são as especulações aí de que, olha, tá aí o anticristo vai se levantar. Vai ser o camarada que vai aparecer como salvador da pátria. Ele vai aparecer e lá ele vai dizer e reger todo mundo. Ele vai dizer como é que vai funcionar. Todos os países estarão sob o seu poder. É mais ou menos essa ideia. No pré-milenismo histórico, vai aparecer sim um indivíduo específico. Essa pessoa será inimigo da igreja e ele estará governando no período da grande tribulação. Então, já o pré-milenismo, ele crê que existe sim uma pessoa. Essa pessoa vai estar reinando no período da tribulação. E ele estará, então, governando todo mundo naquela época. O pós-milenista, ele diz que o anticristo pode ser qualquer pessoa que persegue e se opõe ao crescimento e o domínio da igreja na terra. Por quê? Porque ele crê que o milênio é algo que não é literal, né? Não é real, é espiritual. Então qualquer coisa, em qualquer momento da história, que se levante alguém que vai contra o crescimento da igreja, que proíbe, então essa pessoa é o anticristo que é relatado. E no dispensacionalismo clássico, é um indivíduo que surge no período da grande tribulação também, assim como pensa o pré-milenismo, e que vai aterrorizar o mundo, vai perseguir todos aqueles que não negarem o nome de Jesus. Porém, ele não vai falar, não vai fazer nada contra a igreja enquanto ela não for arrebatada. Então, quem é pré-milenista vai ser antes, então ele vai vir, vai fazer alguma coisa, o mal vai acontecer sempre depois que a igreja sair, ok? Ressurreição dos mortos, é o dia então que vai ter o arrebatamento, a ressurreição. O amilenista, ele crê na ressurreição geral dos salvos e dos ímpios na segunda vinda de Cristo. Os salvos para reinarem com Deus, que aí começa aí a ideia do reino, e os ímpios para a condenação eterna. Foi aquilo que eu falei. O amilenista, ele crê que quando Cristo vier, o milênio já está acontecendo, então vai vir e será o fim. O pós-milenismo, ele crê da mesma forma que o amilenista, os salvos e os ímpios vão ressuscitar de forma geral na segunda vinda de Cristo. O pré-milenista histórico, ele diz que apenas os salvos vão ressuscitar na segunda vinda de Cristo para reinarem com ele no milênio, enquanto os ímpios só vão ressuscitar no final do milênio, na condenação eterna. O dispensacionalismo clássico, ele bota 3 tipos de ressurreição. Como tem os 3 julgamentos, ele bota 3 tipos. Primeiro, a ressurreição dos salvos na tribulação. Segundo,
a ressurreição dos judeus após os 7 anos de tribulação. Alguns defendem também que algumas pessoas serão salvas nesse período de tribulação, alguns gentios, e eles também serão ressuscitados nessa vinda. E a terceira, a ressurreição dos ímpios após o milênio para a condenação eterna. E aí, qual é o estado eterno dos salvos? E aqui então é onde eu queria falar mais, mas a gente está encerrando nosso tempo, só tem 3 minutos, e aí eu vou tentar correr aqui. O que é que vai acontecer então? Os salvos em Cristo serão arrebatados, independente do período. Aí você tira a sua dúvida com o seu pastor, qual é a forma que ele defende, se ele é pré-milenista, se ele é pós-milenista, se ele é amilenista. Veja se ele é pré-tribulacionista, pós-tribulacionista e mesotribulacionista. Então veja qual é a doutrina escatológica da sua denominação. Independente de como ele pense, o que é que vai acontecer? Existe o estado eterno dos salvos. Ok? O que é que eu quero dizer com isso? Como é que vai ser então depois do fim? Então eu quero ler aqui alguns trechos. Eu não sei se seria melhor deixar para amanhã, porque aqui é onde eu queria trazer as palavras de conforto para nossa alma. Você viu que eu não quis me aprofundar nas doutrinas do amilenismo, do pós-milenismo, do pré-milenismo, porque eu creio que isso aí você pode aprender na sua igreja. Você precisa saber o que é que eles ensinam. Então não adianta eu querer dizer todas as posições de forma esmiuçada, porque a gente vai passar aqui 4, 5 meses estudando teologia escatológica. Então o correto é você saber o que sua igreja pensa e você então ir conforme o pensamento da sua igreja, da sua denominação. E você estudar conforme esse pensamento. O que eu queria no final era fazer esse arremate aqui para dizer que existe algo maravilhoso, independente se é pré, pós ou mesotribulacionista, independente se é amilenista, pós-milenista ou pré-milenista, independente se você crê no dispensacionalismo progressivo, existe algo maravilhoso. E é nessa esperança que eu tenho que me basear. Eu não preciso ficar muito mergulhado de como as coisas irão suceder, porque as coisas irão suceder. E pode ser que amanhã Cristo me leve e eu não passe por tribulação, ou já estou passando, ou não passo no milênio, ou já estou passando. Então isso não vai fazer diferença. A diferença é o que vai acontecer comigo depois da morte. O que é que vai acontecer? Qual é o estado eterno dos salvos? Como é que nós vamos viver? E eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar esse assunto para amanhã. Vou deixar vocês aqui com o desejo de saber, pastor, como é isso? Porque nesse texto nós vamos abordar como será algumas coisas da nossa vida na eternidade. E aí a gente vai falar algumas coisas da escatologia propriamente dita. Por exemplo, quando se abrirão os livros, né, do julgamento, como é que funciona isso? O que é que tem nesse livro? Você vai ver que abre-se um livro, depois abre-se outro livro. Aí tem o livro das obras, tem o livro da vida. Então algumas coisas a gente vai falar para poder explicar isso melhor. Eu gostaria de ter um tempo melhor com vocês. Não adianta, porque já são 6h54, eu começo 6h55, ou seja, eu tenho só 1 minuto. Então eu prefiro orar aqui, encerrar, desejar uma boa noite para vocês. Amanhã às 9 horas nós vamos meditar no nosso devocional, e à noite às 18 horas a gente então vê o estado eterno dos salvos. Se alguém tem alguma dúvida, você pode me procurar lá no direct agora, coloca lá as suas dúvidas e eu tento responder conforme a sua necessidade, porque aí fica melhor. Tá fechado assim? Vamos orar. Enquanto eu estou orando, você pode aí já se preparar para amanhã, como pensar já como será o novo dia amanhã, pedindo as bênçãos de Deus para esse dia. Ok? Vamos orar. Senhor Deus e amado Pai, te rendemos graças pelo nosso dia. Obrigado pela tua palavra. Continua, Senhor Deus, derramando a tua graça em nossas vidas. Que o que foi exposto aqui, apesar de ter sido rápido, meio que corrido, possa servir, Senhor Deus, como base para os pensamentos dos irmãos,
que eles possam ligar para as suas lideranças, que eles possam saber qual o tipo de pensamento teológico de cada igreja que eles são membros, e assim, Senhor Deus, eles possam descansar em Ti, e que haja o desejo de